Então, vamos relembrar a noção de constante de movimento. Suponha que um sistema seja descrito por n coordenadas generalizadas. Essas coordenadas generalizadas satisfazem as equações de movimento do sistema, as equações que determinam como o sistema se movimenta à medida que o tempo passa. Uma constante de movimento é uma função das coordenadas, velocidades e possivelmente do tempo, que permanece constante ao longo do movimento do sistema. Ou seja, se nós substituirmos aqui nos argumentos dessa função f as funções Q1 de t, etc., que obedecem às equações de movimento, a função do tempo resultante permanece constante. O valor dessa função não muda à medida que o tempo passa. Uma formulação equivalente, ou uma definição equivalente, é a afirmação de que a derivada total em relação ao tempo dessa função f é igual a zero. Só um comentário a respeito de nomenclatura. Além do termo constante de movimento, outros termos sinônimos usados são integral primeira e invariante. Uma integral primeira de um sistema mecânico ou um invariante de um sistema mecânico é a mesma coisa que uma constante de movimento desse sistema mecânico. Esse termo aqui é motivado pelo fato de que, observem, se o sistema tiver várias constantes de movimento, então haverá várias funções das coordenadas, velocidades e tempo que permanecem constantes à medida que o tempo passa. Cada equação desta aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, ao passo que as equações de movimento de um sistema mecânico são equações diferenciais de segunda ordem. Então, uma equação como essa corresponde a uma primeira integração das equações de movimento, obtendo uma equação diferencial de primeira ordem. Então, por esta razão, as constantes de movimento também são chamadas de integrais primeiras do sistema mecânico. E esse nome invariante também é muito comum em artigos de física. Um caso bastante simples que permite identificar constantes de movimento é o caso em que a lagrangiana tem alguma coordenada cíclica. Então, relembrando, coordenada cíclica, digamos que QK seja uma coordenada cíclica. O que significa isto? Significa que esta coordenada não aparece na lagrangiana e aparece apenas a sua velocidade. Então, L depende desta particular velocidade generalizada, mas não depende da coordenada QK. Quando isto acontece, nós vimos que o momento conjugado a esta coordenada cíclica é uma constante de movimento. Relembrando, o que é momento conjugado a cada coordenada QI é denotado por PI e é a derivada parcial da lagrangiana em relação à iésima velocidade generalizada. Então, por definição, derivada parcial de L em relação a Q ponto I é denotado por PI e é chamado de momento conjugado a QI. Tá bom? E é uma consequência imediata das equações de Lagrange que, se QK é coordenada cíclica, então o momento conjugado à coordenada QK, PK, é constante de movimento.